Pessoal, boa noite, tudo bem com vocês? Legal, gente, vamos lá. Pessoal do YouTube aí, do Instagram, também do nosso IESB, boa noite para vocês. Estamos aqui novamente com o nosso querido Felipe. Palmas, pessoal! Parece um programa de auditório. Vai ter as risadinhas. É verdade, né? Felipe, fica à vontade, nós temos o pessoal aqui do noturno, que tem na manhã, tem na noite também, tá? Fica à vontade, eu fico ali para você passa ajudar. Passo, obrigado. Pessoal, boa noite, tudo bem com vocês? Tudo certo? Acho que todo mundo aí deve estar meio cansado do dia, trabalharam também. Ótimo. Vai ser mais um bate-papo, assim, espero que vocês tenham bastante dúvidas, porque para os projetos saírem 100%, é bem interessante vocês tirarem todas as dúvidas hoje, tá? Então, só pode passar dois para frente, por favor. Essa agenda não precisa não, pode passar também. Isso. Só me apresentando, né? Meu nome é Felipe, eu estou como gerente de marketing do grupo Big Box. Eu trabalho lá há 8 anos já na empresa, né? Eu entrei lá numa função de analista, hoje eu estou como gerente já tem 3 anos no grupo. Comecei como estagiário em uma outra rede varejista, também aqui de Brasília. Inclusive, quando eu comecei meu estágio, eu era aluno de publicidade e propaganda, também eu me formei em publicidade e propaganda. Eu entrei na faculdade de publicidade e propaganda querendo ser diretor de arte, querendo trabalhar com criação. E aí surgiu a oportunidade de fazer aquele estágio que é obrigatório para finalizar as horas do curso no supermercado. Falei, vou fazer. E aí gostei muito da área de marketing do supermercado, principalmente da área de trade marketing, que é a área que eu comecei, que é a parte do marketing que negocia com os fornecedores, né, com a Nestlé, com a Unilever da vida, os espaços dentro da loja. Então, aquele adesivo de piso que você vê na loja, adesivo de vidro, tudo aquilo que o fornecedor paga um valor para estar ali e loca aquele espaço. Então, eu comecei na área de trade. Boa noite, pessoal. Boa noite. E fui crescendo e virei gerente de marketing. Eu já fiz também a pós-graduação em gestão do varejo, foi o que me motivou, foi realmente a minha área, então eu fiz para entender mais sobre o varejo, sobre a parte do supermercado. E a minha última especialização foi em negócios digitais. Então eu fiz para entender a parte de e-commerce, a parte de vendas online, algumas coisas também de marketing voltado para tráfego, tá? Pode passar, por favor. E aí, como eu falei, eu trabalho no Big Box. Big Box, a maioria de vocês devem conhecer, se não todos devem conhecer, é o supermercado mais tradicional de Brasília, o mais antigo também, quando a gente fala de uma rede regional. Então, o Big Box hoje está com 35 anos, faz 36 nesse ano, e hoje nós estamos com 23 lojas. A história ela começou lá em 89 com a mercearia, era uma mercearia bem pequena, ali na 106 Norte, e aí depois compraram o restante do lote para fazer realmente o supermercado. Depois de 5 anos, compraram mais uma unidade, que é lá na 402, que é onde fica a matriz hoje da rede. Então nós ficamos locados ali em cima, no mezanino do supermercado. Depois disso foi só ampliando, né? A gente teve aí, há 11 anos atrás, lançamos uma segunda marca, que é o Ultra Box, que é uma rede de atacarejo, né? Já que atinge outro público-alvo, enquanto o Big Box é mais um público A e B, porque está mais locado em regiões ali de alto poder aquisitivo. O Ultra Box já é mais classe B, C, D para frente, né? Que geralmente são os atacados que ficam mais em áreas ali mais distantes aqui do centro, tá? Além disso, aí antes da pandemia nós lançamos o Big Box Delivery, que é o e-commerce. Então começamos a vender online antes da pandemia. Quando a pandemia veio, claro que teve o boom aí do e-commerce, a gente já estava preparado para isso, então foi mais fácil se adaptar a essa questão, a essas compras online. E recentemente também, há 3 anos atrás, lançamos o meu Big Box, que é o nosso programa de fidelidade. Então, inclusive o meu Big Box e o Big Box Delivery são alguns dos produtos que vão ser trabalhados nos projetos desse semestre, tá? Pode passar, por favor. Só voltando aqui rapidinho, acho que vocês devem estar, alguns estão curiosos para saber dos peixinhos, né, do Big Box, que é a nossa marca registrada. Muita gente lembra do Big Box pelos peixinhos, o supermercado dos peixinhos. Os peixinhos, eles surgiram assim, não foi nada planejado. Nós fizemos uma propaganda de TV, eu acho que em 92, 93, uma propaganda de TV onde tinha uma moça passando com as compras e tinha os peixinhos no aquário, eles interagiam entre si. E aí falaram com o pessoal da produtora de TV, por que a gente não usa os peixinhos como mascote da rede? Aí utilizaram os peixinhos, depois de um tempo começaram a fazer as vinhetas deles falando um com o outro,
Então tem uns comerciais que hoje você olhando você acha bem besta, mas na época o pessoal adorava, os peixinhos interagindo. Depois de um tempo eles pararam com essa interação de falar um com o outro e ficaram só a marca mesmo ali para falar o Big Box no final da vinheta. Esse ano passado nós resgatamos os peixinhos, eu não trouxe aqui, não foi uma pena, mas hoje eles estão com um estilo mais Pixar, assim, tá mais parecendo um desenho animado mesmo, então tá bem bacana. E as crianças adoram, né? Então geralmente você vai, as crianças amam os peixinhos. E o nome deles? É o Big Box. Bem... aqui eu trouxe o nosso propósito, a nossa visão de futuro e os nossos princípios. É muito importante trazer isso porque os trabalhos precisam ser pautados, né, nesses princípios. É bem importante sempre as peças estarem conversando com os princípios da rede. Então nós temos aí o propósito da empresa é oferecer experiência de compra que encante os nossos clientes, combinando proximidade, inovação, praticidade e valor acessível. A visão de futuro é ser a primeira opção para o abastecimento dos lares e negócios do Brasil Central. Negócios porque essa missão, visão e princípios, ela é para toda a rede, para o Big Box e para o Ultrabox. Então aqui a gente teve que abraçar o Ultrabox colocando os negócios do Brasil Central e escolha do coração de todos. E aí nós vemos com os princípios, né, nossos pilares, que é pessoas em primeiro lugar, confiança e transparência, união familiar, diversidade, inovação contínua, sustentabilidade e orgulho de vender. Pode passar, por favor. E entrando já nos projetos que eu separei já para esse curso de vocês, vou só falando rapidinho ali para todo mundo entender o que a gente está fazendo, né? Nós temos aí a parte de desenvolver ambientes pet friendly e divulgar isso por meio de campanhas para os clientes. E a gente tem a parte também das refeições prontas, né? O mercado de refeições prontas, refeições fora do lar está crescendo muito, a gente vê famílias cada vez menores, então geralmente você tem pouco tempo, a pessoa trabalha, estuda, tem pouco tempo para fazer comida, então trazer essa facilidade para o dia da pessoa é muito importante. Então a gente traz isso também como uma forma de divulgar esse serviço, mas focando em vocês que estão aqui assistindo, nós temos aqui primeiramente o módulo 2C, o Big Box Delivery. Então o Big Box Delivery, como eu falei, é o nosso serviço de entregas. Qual que é o desafio aqui? A gente chegar em clientes que ainda não fazem compra pelo delivery. Um dado importante é que o percentual de clientes que compra recorrente no delivery é de 92% por mês. 92% dos clientes que compram já são clientes recorrentes. E 8% em média são clientes novos. Então nós temos aí menos de 10% dos clientes que estão comprando conhecendo o programa. Então o nosso desafio é trazer clientes para o programa. Quando a pandemia veio, nós estávamos preparados já, a curva de vendas só cresceu ali durante a pandemia, a curva de vendas só cresceu e ela nunca caiu. Mês a mês a gente fica acima em vendas, tanto em relação ao ano anterior, quanto em relação ao mês anterior. Então, está só crescendo. O e-commerce hoje já representa 5%, só crescendo, 5% das vendas da rede. Então, de tudo que vende no Big Box, 5% já vem das compras online, 5,5%, tá? Isso está acima da média Brasil. Hoje, varejo alimentar no Brasil está em 3,5%. E o que é o diferencial do serviço de delivery do Big Box? O diferencial é o atendimento personalizado. Todos os clientes que pedem no delivery, eles não são atendidos por robôs, a gente não tem chatbot no delivery, são atendidos por pessoas mesmo, separadores, são os shoppers que a gente chama. Eles entram em contato com o cliente, recebeu o pedido lá, aí ele vai começar a separar o pedido do cliente. E aí quando é produtos de perecíveis, do hortifruti, por exemplo, ele manda foto, fala pelo WhatsApp ali com o cliente, manda foto da banana e fala assim, essa é aquela mais verde ou mais madura. A laranja ela tá com a casca meio laranjada aqui, com a casca mais verde, qual que você prefere? Então ele fala isso com o cliente justamente para o cliente dizer como ele quer o produto. Além disso, ele fala assim, faltou algum produto quando você foi comprar? Você quer que adicione algum produto no seu pedido? Por que ele fala isso? Porque às vezes as folhagens, elas chegam pela manhã, e aí quando vai dar entrada no estoque e o sistema do delivery, ele é abastecido pelo estoque lá cadastrado no nosso sistema de frente de caixa. A folhagem ainda não deu entrada, então ela não aparece lá no site para o cliente escolher a folhagem, porque aparentemente ela está indisponível. Só que quando o cliente vai ser separado o pedido dele, aí ele fala, chegou folhagem, você quer que adicione? Adiciona uma alface, uma rúcula. Então assim, sempre a gente tem um adicional aí nos pedidos depois que o separador entra em contato. Isso é tão legal que hoje quase 50% dos produtos que são pedidos no delivery são produtos perecíveis. Do top 10 produtos, 9 são perecíveis. Então a gente tem
carne, a gente tem verdura, ovos. Então hoje isso é bem interessante porque é muito difícil a pessoa pedir pelo e-commerce produto de fruta, verdura, enfim, porque você não sabe como você vai receber, né? A entrega, ela é um dos pontos que a gente está desenvolvendo, está melhorando, porque por se tratar de um supermercado, a gente não consegue fazer uma entrega igual ao iFood, que é, inclusive, um dos desafios que a gente tem. Porque a gente compete não só com supermercados que tem delivery, mas também com marketplace. O iFood, por exemplo, você consegue receber em 1 hora, em 2 horas o seu pedido, apesar que você não tem esse atendimento personalizado igual você tem com o Big Box Delivery. Só que a gente está agora alugando, na verdade, fazendo parceria com a empresa de motos, para a gente poder fazer uma entrega expressa, uma entrega que vai entregar para você em 15 minutos a sua compra. Porque hoje às vezes você pede, você vai receber, pede de manhã, vai receber às vezes no final da tarde, ou às vezes pede à tarde para receber no outro dia. Né? Isso causa um outro problema, que é, por exemplo, quando você pediu, o estoque ele é compartilhado entre as lojas, entre a loja e entre o site. Então às vezes você entrou, fez seu pedido hoje, pediu, sei lá, aquelas bebidas proteicas, um whey, por exemplo, e tinha 6 unidades no estoque. E aí, durante a noite, vendeu essas 6 unidades. Quando é amanhã que o separador vai fazer a separação do seu pedido, ele dá o corte no pedido. Por isso que a gente, em alguns casos, a gente coloca um estoque de segurança para não ter esse problema. Tipo, a partir de menos de 6 unidades não aparece disponível para o cliente, porque aí você evita a insatisfação do cliente com a ruptura, né? Então isso tudo é pensado, e todos esses problemas que vão acontecendo vão ajudando a gente a ir construindo cada vez mais uma ferramenta melhor que entregue mais solução para o cliente. Então hoje nós temos uma ferramenta bem completa e a gente precisa de projetos que atraiam clientes novos para experimentar essa ferramenta, né? Hoje o nosso público-alvo principal está entre pessoas de mais de 45. Nós temos uma parcela bem considerável, que é mais de 23%, mais de 22% das pessoas que pedem tem mais de 56 anos. Então tem muito idoso que pede, que começou a utilizar o serviço lá na pandemia e hoje quase não sai de casa para fazer mercado, só compra pelo Big Box Delivery. Tem cliente que inclusive não entra no Big Box, só compra pelo Delivery. Então a gente tem que realmente fazer o cliente conhecer esse produto pela primeira vez, esse serviço pela primeira vez e ver como que é a experiência de comprar online com a gente. Beleza? Pode passar, por favor. E aí, como projeto do 7º semestre, nós trouxemos o meu Big Box, que é o nosso programa de fidelidade. Só para ilustrar, não falei na minha apresentação, mas uma das áreas que eu sou gerente é o CRM, que é justamente o setor que faz esse relacionamento com o cliente, que trabalha o programa de fidelidade. Então hoje eu tenho o meu Big Box, que é o programa do Big Box, e tenho o Ultra Club, que é o programa de fidelidade do Ultra Box. São programas distintos. No meu Big Box, como que funciona? Ele é muito fácil, um dos pilares que eu fiz questão quando eu fui criar o programa, quando eu fui buscar uma ferramenta que fizesse isso, um software que fizesse isso, foi que o programa fosse acessível, fosse fácil do cliente se cadastrar e fácil de ele se identificar no caixa, né? Às vezes a gente tem muita restrição quando coloca obrigatório baixar um aplicativo para você fazer parte do programa. Muita gente não baixa, eu mesmo um monte de preguiça de ter um monte de aplicativo lá no telefone. Então, quando a gente foi construir o programa, eu procurei uma ferramenta que fizesse isso sem precisar de aplicativo. E hoje, para o cliente se cadastrar, 95%, aqui tem até um passo a passo de como cadastrar pela versão web, mas 95% dos meus cadastros ele vem do próprio PDV, do próprio caixa. O cliente chega na loja, a operadora de caixa aborda o cliente e fala assim: você participa do meu Big Box? Se ele fala que não, ela vai falar os benefícios do programa e pergunta: você quer se cadastrar? É rápido e é grátis, você cadastra agora. Então o cliente coloca lá o CPF dele no caixa, depois que ele coloca o CPF pela primeira vez, o PDV também vai pedir para ele colocar lá no PIN-Pad para digitar o telefone dele celular com o DDD. Então ele coloca o telefone dele e a partir disso ele já está cadastrado. Se ele não completar o cadastro, ele está cadastrado da mesma forma. Então ele vai receber, claro, um SMS lá com um link para completar o cadastro dele. É muito importante a gente incentivar nas nossas campanhas essa completude cadastral. Por quê? Porque se eu quero fazer campanha cada vez mais personalizada, às vezes eu quero fazer uma campanha de Dia da Mulher. Então, se eu não tiver o cadastro completo do cliente, eu não vou conseguir direcionar, segmentar a base para quem é mulher e quem é homem. Às vezes eu quero fazer uma campanha, sei lá, do Dia dos Avós. Também não vou conseguir segmentar isso se eu não tiver a data de nascimento do cliente. Então, quanto mais dados o cliente fornecer para a gente, melhor fica a assertividade nas nossas campanhas, tá? Então é importante a gente incentivar essa completude cadastral. Porém, o cliente só colocando o telefone dele já está participando do programa, e isso já começa a trazer o benefício maior para a empresa, que é o dado do cliente.
Então, antigamente, quando você não tinha essa tecnologia de programa de fidelidade, você sabia quanto que você vendia de banana nas lojas, você sabia quanto que você vendia de carne, você sabia qual era o seu produto mais vendido, mas você não sabia o que aquele cliente mais consome. Então, cada vez que o cliente coloca o CPF dele no caixa, eu consigo ler tudo o que esse cliente consome. Além disso, o sistema ele funciona através de inteligência artificial. Então, quanto mais o cliente se identifica, mais a machine learning vai aprendendo o que aquele cliente aquele cliente tem a recorrência de compras. Então, se ele parar de comprar comigo, eu sei qual produto que eu consigo oferecer para ele, que eu consigo mandar um push, um e-mail, um SMS, para fazer ele voltar a comprar. Então, eu sei também, por exemplo, o cliente compra carvão, compra queijo coalho e compra linguiça comigo, mas não compra carne. Esse cliente provavelmente não está fazendo churrasco só de queijo coalho e de linguiça. Então o sistema ele entende isso já e começa a mandar ofertas de carne para churrasco para aquele cliente, no sentido de aumentar o ticket médio e trazer a compra que ele está fazendo às vezes no concorrente com a gente. A gente sabe que supermercado, as pessoas hoje em dia pouquíssimas fazem compras só no supermercado. Você vai ver o que está em oferta, às vezes, vai comprar um pouco aqui, um pouco ali. Então, o intuito do programa é fazer o cliente concentrar as compras dele com a gente. Então, qual que é o nosso desafio aqui? É trazer os novos usuários para o clube e, além disso, continuar engajando esse cliente. Hoje, a alavanca que a gente tem principal é só preço. Então, o preço era tanto, ficou por tanto. O cliente se identificando, ele tem acesso àquele preço. Só que, ao longo do tempo, essa alavanca ela vai se desgastando. Por quê? Porque preço por preço, hoje a gente está cheio de supermercado ali, imagino que na rua onde vocês moram tem um monte. Então, a gente tem que incentivar o cliente a continuar sempre colocando o CPF dele no caixa. Com isso, o que eu quero ver nesses trabalhos? Alavancas novas que possam engajar o cliente, seja um cashback, seja um programa de pontos, seja às vezes uma parceria com o Uber, com o iFood, para, sei lá, quanto mais você se identificar, você pontua e ganha um cupom no iFood. Então, criatividade de vocês de trazerem alavancas novas que, atreladas ao programa de fidelidade, possam fazer esse cliente sempre estar se identificando. Um dos desafios maiores da gente obter a identificação do cliente é quando ele vai comprar no mercado 3 produtos e nenhum desses 3 produtos está com desconto no meu Big Box. Então ele não se sente na obrigação de colocar o CPF dele no caixa porque não vai ganhar desconto. Só que pra gente é muito importante essa compra, porque eu começo a saber que esse cliente ele tem costume de toda manhã ir comprar ovo, pão e queijo. Então eu sei que mandar uma campanha para ele de manhã, oferecendo às vezes uma margarina, oferecendo, sei lá, um presunto, é eficaz. Então é muito importante que a gente, em todas as compras, faça o cliente colocar o CPF dele. Não adianta ele só se cadastrar pela primeira vez, ele tem que ter a recorrência de sempre colocar o CPF, senão eu não tenho dado trafegando na minha ferramenta, tá? Pode. A gente vai abrir para perguntas no final, mas o que eu espero, né, com esses trabalhos? Já falei algumas coisas, mas uma criatividade e insights inovadores para que possam ser aplicáveis dentro do nosso contexto de supermercado. Claro que vão vir várias ideias, mas assim, as ideias elas têm que ser também aplicáveis dentro do ambiente do supermercado, dentro da nossa realidade, né? Benchmarking com outros supermercados, então entrar mesmo no Instagram, às vezes baixar, sei lá, um app de programa de relacionamento de outro supermercado que seja fora de Brasília, enfim, para você ver realmente como que funciona, quais são as alavancas, o que eles têm que a gente não tem, por exemplo, para sugerir. Então é muito importante esse benchmarking. Embasamento, né, nas tendências e no estudo do comportamento do consumidor. Então hoje a IA generativa ela pode pode trazer várias pesquisas que estão disponíveis sobre programas de fidelidade, sobre e-commerce. Então é bem importante vocês estarem embasados em dados, montando os trabalhos de vocês, projetos que estejam em sintonia, né, com o nosso propósito, com a nossa visão de futuro. Então a gente tem um pilar muito forte que é o pilar da sustentabilidade, traz isso de alguma forma para os trabalhos, faz toda a diferença também. E inovação tecnológica, o que vocês conseguirem trazer de aplicação, de tecnologia, ainda mais porque os trabalhos que vocês vão fazer todos envolvem tecnologia, né, que é o delivery e o meu Big Box. Quanto mais vocês conseguirem trazer coisas novas e dar sugestões, dar insights mesmo. Hoje de manhã foi ótimo, inclusive, as perguntas que o pessoal estava fazendo me deram vários insights. Já cheguei falando com a equipe, já delegando um monte de coisa. E eu acho que é muito rico, assim, é muito importante e a gente preza, inclusive eu fico muito feliz de a empresa ter sido escolhida, né, para fazer parte realmente dos projetos desse semestre, porque a gente sabe, muitas das pessoas que trabalham comigo, inclusive, são bem jovens, assim, eu tenho
não que eu seja velho, tá, gente? Mas eu tenho pessoas que trabalham comigo que têm 22, 23 anos e são os que realmente dão as melhores ideias. Que eu quase bato palma na reunião, toda reunião com as ideias que saem ali. Então, é muito importante e eu estou com bastante expectativa, tá? No projeto. Felipe, é um prazer a gente fazer essa parceria, não tenho dúvida disso, é muito interessante. Pessoal, vocês ouviram então, tem que pensar fora da caixinha, né? Inovações, criatividade, está esperando isso. Gente que com 22 anos, 23 anos que trabalha contigo, né? Vocês estão aí nessa fase, né? 18 a 24 aí talvez, um pouco mais ali e tal. Bom, levante a mão então quem é do módulo 2C, que é o terceiro, quarto e quinto semestre, que é justamente o delivery. Tá aqui o pessoal do delivery. Perguntas? Fale alto, tá? Fala alto, gente. Tá bom. Deixa eu pegar uma água pra ver. Tá. Muita informação, né, gente? Eu queria saber, vai puxar? Eu queria saber se o propósito desse aplicativo é também alcançar os lugares que ainda não tem lugar de E hoje o Big Box Delivery, ele já atinge algumas regiões que eu não tenho loja física, tá? A capilaridade do meu e-commerce, ela vai além das lojas físicas, porque, por exemplo, algumas regiões que eu não tenho loja, mas que eu atendo com delivery. O Parque Sul ali, próximo ao Guará, o próprio Guará mesmo, a região ali de Vicente Pires, que eu não tenho Big Box lá, a região do CIA, da Octogonal, aquelas vilas que ficam ali perto das asas, né? A Vila Telebrasília, a Vila Planalto, a Granja do Torto, o Taquari. Então, assim, hoje a gente tem atingido bastante regiões, inclusive todas elas estão disponíveis lá no nosso Instagram, tem um destaque só de delivery. Lá você consegue consultar todas as regiões atendidas. Não tem um raio fixo, cada loja atende um raio, sei lá, de 30 km. Não, é bem estudado mesmo ali a proximidade. Hoje tem 7 lojas físicas que funcionam como mini centros de distribuição que fazem essas entregas. Então elas são em pontos estratégicos, tendo como base a facilidade ali de realmente as Fiorino chegarem mais rápido próximo da casa dos clientes. Então na Asa Norte, por exemplo, eu tenho 2 lojas que fazem delivery, na Asa Sul tem uma loja, no Lago Sul tem uma, no Lago Norte eu tenho uma, no Sudoeste uma, em Águas Claras uma. Acho que falei todas, são 7 lojas, tá? E aí, dentro dessa pergunta, então não é algo que necessariamente seria focado para locais que não tem loja. Não. Então é para qualquer tipo de Não, público, isso, né? exatamente. E aí é você atingir clientes que moram nessas localidades, que têm já o serviço de delivery disponível, mas que ainda não utilizam. Ou às vezes um cliente que compra, sei lá, pelo iFood, e aí tem uma dor desse cliente que compra pelo iFood, que é não ter um atendimento personalizado, não ser tão assertivo nos pedidos, porque é muito difícil. Você já fez um pedido de mercado pelo iFood? É muito complexo, assim, realmente você faz, e aí se faltou algum produto, ninguém te deu satisfação, nada, você só vê que se tornou sua compra e já passa uma nova ali no valor, então é frustrante, porque às vezes você está fazendo a compra esperando fazer uma receita e aí não chega o produto. Então, trabalhar as dores, trabalhar o ponto fraco dos nossos concorrentes e fazer isso campanha pra gente. Desculpa, essa que falou de ajuda, tá? Tá. Vamos se identificar. Perdão. Tem uma coisa que você falou de manhã que pode interessar para eles também, a questão de lugares mais distantes, como o Jardim Botânico, que tem as taxas, né? O mínimo que deve subir, aquela informação acho que vai ser bem bacana para eles. Vamos lá, aí vocês podem anotar, tá, gente? É importante. Hoje o nosso frete é grátis para compras a partir de R$250. Então, todo mundo que comprou a partir de 250 não paga taxa de entrega. Isso é um benefício bem grande. Por quê? Porque o nosso ticket médio hoje é R$400. Então, hoje, 2 a cada 10 pedidos saem com taxa de entrega. A maioria dos pedidos não tem, porque é tudo acima de 250. O ticket médio ele é 8 vezes acima do da loja física. Então, é um ticket médio bem alto. E a gente está estudando até aumentar esse valor do frete, né? Para 300, para R$350 para ter o frete grátis. A gente só entrega a partir de R$120. Então, se o cliente comprar abaixo de 120, não tem como fazer entrega nem pagando os R$12. Então, entre 120 e R$250, é R$12 o frete. E aí, hoje ele é R$12 padrão para todas as regiões. Só que nós estamos também querendo abrir para regiões mais distantes para fazer entrega. Só que não compensa financeiramente eu fazer entrega para regiões mais distantes com R$12. Então, o que a gente vai começar a fazer é o frete dinâmico. Pela região e pela localidade tem um frete mais barato, às vezes o cliente mora do lado da loja,
E se for mais distante, a gente faz um frete mais caro, né, do que os R$12. Isso é futuro. Futuro. Nesse momento a gente vai trabalhar com o que nós temos hoje. Então, para os projetos a gente vai considerar os R$12 de frete em compras abaixo de R$250 e frete grátis acima de R$250. E só continuar, eu vou falar meu nome, né? Sou a Laís. Fala mais alto. Eu sou a Laís. Boa, Laís. Eu queria saber qual o tempo médio dessas entregas. Tá. Até uma informação relevante, que me perguntaram de manhã, qual que era, onde que o cliente abandonava, né, a compra, tipo, onde que a gente tinha mais percentual de carrinho abandonado, em qual parte do site. E é justamente na parte de escolha da entrega, porque na hora que você vai escolher o horário de entrega, nós temos janelas de 2 em 2 horas, então eu entrego entre 8 e 10, eu entrego entre 10 e 12, entrego entre 12 e 14, só que aí é por slots. Quando preenche os slots da faixa, sei lá, eu estou pedindo às 8, e o slot de 10 a meio-dia já está preenchido, sei lá, tem 20 clientes que escolheram esse horário, você vai imediatamente para a próxima, que é de 12 às 14. Então, até preencher o slot, a gente vai mudando o horário. Então, pode ser que eu vou pedir hoje meio-dia, e é um dia de hortifruti, que é quarta e quinta, são os dias que tem mais pedidos. Vou pedir hoje meio-dia, e aí já está tudo cheio. Eu só vou ter que receber amanhã, 8 horas da manhã, só vou ter a opção para receber amanhã. Então depende muito do dia, tá? Isso é até importante para vocês trabalharem, é uma informação relevante para passar para vocês, para trabalharem nos projetos, que os dias que eu tenho menos compras é segunda e terça-feira. Então seria legal também fazer ações para que a gente aumente o número de pedidos na segunda e na terça, fazer algumas ações específicas. Nós temos a opção de fazer também, tem a ferramenta da gente poder fazer preço diferente da loja física, e não obrigatoriamente eu preciso trabalhar o mesmo preço da loja física, eu consigo fazer uma promoção exclusiva para o e-commerce, e eu consigo fazer combos para incentivar o aumento do ticket. Então eu posso fazer um leve 4 pague 3, um leve 6 pague 5, da forma que eu quiser fazer um leve pague, eu consigo fazer, tá? Deixa eu fazer uma pergunta. Existe alguma métrica sobre os Big Box 24 horas? Por que é escolhido algumas lojas 24 horas? Porque algumas lojas não são 24 horas? Ou porque elas são. Tá, vamos lá. Hoje nós temos 9 lojas, vai ser 8, que a gente vai fechar uma agora, 24 horas, que fazem que tem até o turno da noite, né? Fecha só no Natal e no Ano Novo. Escolhido conforme a gente trabalha a conveniência, né? A gente quer ter um diferencial. Antigamente só a gente tinha 24 horas, hoje o Dona tem algumas lojas que é 24 horas também. Ter esse diferencial a mais para o cliente que vai fazer as compras. Mas aqui entre nós não compensa muito não, porque assim, depois o horário maior que tem compras no 24 horas é entre 10, porque 10 horas as lojas fecham, então a gente considera já turno da madrugada a partir das 10, entre 10 e meia-noite. Depois de meia-noite, é só bebida alcoólica que vende. E a margem da bebida alcoólica não sustenta nenhum negócio, a margem é muito apertada. Então, se o cliente comprar só bebida, eu não pago nem o salário do funcionário que está trabalhando ali no período da noite. Então, assim, às vezes dá prejuízo esse período, mas a gente mantém aberto para ter essa conveniência para o cliente, ter esse diferencial. Então, nós não abrimos mais lojas justamente por isso, que o custo com o funcionário, o custo com energia então, é muito grande. De meia-noite às 6. Às 6 ainda tem o pessoal que vai, o pessoal mais velho gosta de ser e tal. Agora tá indo mais gente às 24 horas que o pessoal tá rezando o rosário, né? Por conta da quaresma. Então o pessoal acorda 3h30 da manhã, 5h30 já tá no mercado. Ele parou, vai pro mercado. Ou às vezes tá com fone de ouvido assistindo a missa e tá indo fazer compra. Então é impressionante. Mas tá sendo bom pra gente nas lojas 24 horas. Mas geralmente realmente não compensa, tá? Eu queria fazer uma... 24 horas eu trabalhava em bar, eu saía do trabalho mais ou menos umas 3 horas da manhã e eu trabalhava na 401, eu gosto na 402. Lá onde a gente fica, na 402 Norte. Aí eu ia a pé pra comprar tipo a janta, era sempre 3 segundos, 4 pontos. Mas dava pra comer, era muito bom. Meu nome é Carol, na verdade tem uma pergunta. Pode falar, Carol. O Big Box Delivery é um aplicativo específico. Mas você tinha falado também sobre a possibilidade de, não sei se era a possibilidade, mas que no meu Big Box você não necessariamente precisa baixar um aplicativo. No Big Box Delivery também é assim? Você consegue pedir pelo site? Consegue. Hoje nós temos 72% das compras são feitas via aplicativo, dividido ali entre Android e iOS. Mas quase 30% ali é feito web, pode ser tanto na versão web do celular mesmo, quanto desktop. Então nós temos a possibilidade de a pessoa entrar direto no site, o site é bigboxdelivery.com.br,
e pode fazer a compra pelo site. Não precisa ter o aplicativo baixado. Eu tenho outra pergunta, que é bem mais pessoal. Você, enquanto uma pessoa de dentro do Big Box, o que você acha que tem sido o principal empecilho dentro disso, dentro de divulgar o que é o aplicativo? O Big Box Delivery? Na verdade, assim, a principal dificuldade que a gente tem é... Não, a concorrência nem tanto, porque assim, hoje de delivery, modéstia à parte, o nosso é que presta o melhor serviço aqui em Brasília. Sim. Quando a gente fala, por exemplo, Pão de Açúcar, é muito bom também, mas a gente é regional. Só que a concorrência, por exemplo, não é tanto concorrência. São clientes que ainda não consomem. Mas assim, o Uber Eats que não entrega, o mercado... Aí sim, o Marketplace é tudo bem. Isso, o Marketplace, como eu falei, é o nosso desafio, porque é o concorrente mais forte que eu considero. Eu considero que o iFood e o Uber Eats é meu concorrente. Agora, por exemplo, o Oba não, porque o serviço do Oba ainda é muito no início. O Dona ainda não tem... Não, o delivery do Oba... O Oba é horrível. O Dona, você tem que fazer compra... Perdão. O Dona, você tem que mandar a lista para eles pelo WhatsApp. E aí vai uma pessoa separada que quando ela quiser, daqui a uns 2 dias ela vai separar seu pedido e é isso, não tem aplicativo. São os concorrentes principais. O Pão de Açúcar tem um aplicativo, funciona bem o delivery deles, mas é muito chatbot, então não tem tanto esse atendimento personalizado. Eu sei de todos porque eu tive que baixar todos para ir provando, né, gente, serviço. Os que eu lembro de cabeça que tem o serviço é isso, o Bela Via também não presta o delivery deles. Então hoje o nosso realmente é o melhor. O que a gente tem que fazer é concorrer com os marketplaces, que hoje, na minha visão, são o principal concorrente, e fazer o cliente que realmente não compra online, comprar e mostrar a praticidade que é, a facilidade que é e como os pedidos chegam bem direitinho na casa dele. Algumas coisas que a gente vai lembrando, né? Algumas coisas legais de falar da entrega. As entregas, 100% dos produtos secos, que não são resfriados nem congelados, eles vão em sacola craft, lacradinha ali com selo de segurança, então sacola de papel. E os pedidos que são feitos de congelados e resfriados, o entregador ele entrega numa bolsa térmica, a bolsa térmica ali do Big Box mesmo, ele tira os pedidos ali quando ele vai só entregar na tua porta os produtos. Então ele vai sempre acondicionado ali nas embalagens térmicas, tá? Oi, Luísa. Fala um pouco mais alto? Dá pra ouvir? Só que eu me mudei, tem mais de um ano que eu não peço. Assim, por que eu parei de pedir o já? E aí agora eu tenho o quê? Eu consigo pedir pelo aplicativo? Consegue. Qual que é o VR, né? Consegue. Aí você seleciona lá a forma de pagamento do ticket, vai falar qual que é a bandeira e você paga na entrega. Nível? 2 perguntas que a gente não fez de manhã e que me ocorreram agora. Você falou que tem uma Fiorino que entrega, isso, né? Eu penso que ela já é uma mídia pro Big Box também, né? Todo mundo já viu a Fiorino do Big Box rodando por aí, né? Pois é. Ela é adesivada com essa pegada de delivery. Os alunos podem propor algumas soluções para ela também, né? Podem. Ela já é envelopada. Eu devia ter trago ela aqui. Essa é. Ela tem essa roupagem aqui. Então tem a marca do Big Box. É desse jeito, igual tá aqui na imagem. Não tem frase. Não, né? tem só a frase que tem, que a gente usou no dia das Mães, do ano passado, e o pessoal adorou, a gente colocou. Em cada entrega, um mundo de afeto. Então nós colocamos a frase ali na Fiorino. O Dia das Mães do ano. Agora o Dia das Mães está mais desafiador. Então assim, eu tô trabalhando primeiro com a minha campanha do aniversário de Brasília, que vai ficar bem legal, inclusive, não posso dar spoilers, mas fechamos com um artista local para fazer umas artes, e vai ter brinde, vai ser bem legal. Fiquem de olho. É bom que vocês vão estar seguindo todo mundo no Instagram, imagino, né, gente? Então fica de olho. Então, assim, podem sim sugerir novas plotagens para Fiorino, desde que seja mais comercial, no intuito da campanha. Se fizer sentido com o contexto da campanha que vocês estão sugerindo, podem fazer, tranquilo. E a sacola que chega na casa da pessoa? A sacola também é personalizada, tem ali a logo do Big Box, bonitinha, dos dois lados. Eu não trouxe ela aqui, mas tem a logo do Big Box dos dois lados. Tem as regiões de entrega e também em períodos sazonais ela é temática. No Dia das Mães a gente troca a cor dela, geralmente ela é roxa, né? A gente troca ela para vermelho, coloca uma frase Dia das Mães. No Dia das Crianças do ano passado nós fizemos ela laranja e aí nas laterais tinha jogos, tipo assim, tinha aqueles labirintos para criança fazer percorrendo lá. Tinha caça-palavras, tinha algumas coisinhas bem, tinha pra colorir também, então a gente foi fazendo bem temático, assim, nas datas sazonais. Tá bom, uma boa pedida para fazer exatamente isso, né? Fazer o pedido
Delivery é delivery. Olha lá, meu querido, pode falar. Na verdade, tem algumas, tomou um pouco do seu tempo. Sou o Lucas. Beleza, tudo bom? Quais perfis de clientes apresentam maior resistência às compras online? Geralmente, apesar da gente ter uma fatia de clientes muito grande que compra a partir dos 56 anos para cima, esses também tem uma fatia que são mais resistentes. É igual torcidas de time que é meio polêmico. Sempre tem a maior torcida é a favor e a maior torcida é contra. Então, assim, tem muita gente que ainda não faz compra porque acha que, às vezes, sei lá, colocando o cartão ali vão roubar os dados dela, ou que não é seguro, ou que às vezes o produto perecível, não, fruta só eu sei escolher, não vai vir bom. Então, assim, essa fatia a partir dos 56 anos é o mais difícil. Entendi. E tem algum perfil de cliente que é muito fiel no físico, mas no delivery já mostra um comportamento bem oposto? Não, assim, eu vou te dizer uma coisa, é mais fácil refidelizar um cliente no digital do que no físico. Porque o cliente do físico, ele compra físico em qualquer lugar. Então, ele compete, eu estou competindo com a farmácia, com a padaria, com outro supermercado, com uma atacada, que agora, antigamente atacado ficava longe, agora a gente tem atacado aqui na Asa Norte, no começo da Asa Sul. Então, eu tenho vários canais que o cliente compra. Agora, no delivery, se você faz um serviço que é cômodo para o cliente, que é eficaz, que a entrega é boa, que não atrasa e que entrega os produtos certinho, você não perde aquele cliente. E tem alguma métrica de satisfação? Tem. Todo pedido, o cliente recebe um e-mail para avaliar, são 4 tópicos que são avaliados, é a entrega, o separador, a separação, fugiu da cabeça agora. São 4 tópicos que ele é avaliado e ele de 1 a 5, a nota. Então, inclusive, as lojas são cobradas semanalmente por esse NPS. Então, sei lá, se caiu um pouco do NPS, tem que prestar contas porque caiu. Nós temos um serviço de saque, que ele dá suporte também nos pedidos. Sempre que o cliente tem problema, se, sei lá, recebeu uma carne que não estava em bom estado, ou se recebeu, sei lá, uma maçã que estava machucada, ele entra em contato com o saque, imediatamente a loja é acionada para mandar um outro produto para casa do cliente. Então, a gente justamente tem esse serviço de saque porque é impossível ser perfeito. E a gente tem isso para justamente tentar reverter essa situação do cliente. Por isso que a gente tem 92% de clientes recorrentes durante o mês, né, que compram com frequência. E dentro disso, vocês conseguiram identificar um ponto que está sendo negativo? Hoje, o ponto principal é em relação a erro na separação. Que às vezes o separador... Por isso que a gente implementou também uma bonificação para o melhor separador. Quem separa mais assertivo, quem separa mais rápido, ele ganha. Porque o erro de separação é grande. Por exemplo, às vezes a pessoa pediu uma maçã Fuji e recebeu uma maçã Gala. Ou que todo mundo confunde, as duas são muito parecidas. Ou recebeu um produto que estava impróprio para consumo. Sei lá, às vezes estava aberto o iogurte. Recebeu um ovo que às vezes estava com a casca quebrada. Então hoje o nosso principal ponto ali é erro de separação. A última pergunta é qual o tom de voz da marca e se existe algum tipo de linguagem que tem que ser evitada. A gente costuma fazer umas linguagens mais descontraídas e o medo é sair muito da linha. Não, a nossa linguagem que a gente utiliza é bem descontraída. Assim, raramente a gente usa uma linguagem um pouco mais sofisticada. Geralmente é mais descontraído porque é o que a nossa marca preza. Assim, ainda mais hoje em dia, que eu prezo depois que eu assumi, eu tô trazendo essa parte mais descontraída. Antigamente era muito distante, assim, era muito fria a comunicação. Hoje a gente faz muita comunicação com emoji, às vezes agora na campanha de Brasília a gente quer trazer algumas gírias brasilienses nas campanhas. Então a gente vem trazendo isso porque, vou até não estar no trabalho, mas só abrindo para vocês. Hoje o nosso público, a maioria do público, quando eu falo loja física, Big Box, é um público mais velho, é um público mais idoso, porque tem pessoas que compram com a gente desde que abriu a primeira loja. E aí a gente tem a população que está virando economicamente ativa agora, que é justamente o pessoal de 30, 35. Como conquistar esse pessoal, né? Eu não vou conquistar eles falando de forma fria, eu tenho que trazer a linguagem que eles realmente hoje veem nas redes sociais, a linguagem que eles estão acostumados dentro, às vezes, das empresas também, porque hoje as empresas, a gente tem muita empresa de tecnologia que é mais descontraída. As próprias empresas mesmo, Big Box mesmo, assim que eu entrei, cara, era difícil você ver alguém de barba e de tatuagem lá dentro da empresa. Hoje em dia, gerente de barba, gerente de tatuagem, meu braço é todo fechado. Então, assim, e era difícil, você não podia antes. Não podia, às vezes, nem de barba. Se você tivesse com a barba mal feita, o pessoal criticava. Isso há 8 anos atrás. Então, hoje em dia, a gente tem trazido muito essa parte de realmente ser muito mais informal e conversar a linguagem do cliente. Espera um pouquinho, Júlia.
Eu tenho duas perguntas, só a Júlia novamente fazer pergunta. E a primeira seria em relação ao site e o aplicativo. Vocês têm recursos de acessibilidade dentro do aplicativo? Não tem recurso de acessibilidade no aplicativo. Não tem recurso de acessibilidade. Tenho que confirmar, mas eu acho que na versão web ainda tem, mas no aplicativo imagino que não tem. Eu vou confirmar essa informação para vocês, tá? E a outra pergunta seria, quais as redes sociais que vocês têm mais atividade para divulgação? Hoje o Instagram é a rede social principal que a gente utiliza, inclusive é dela que eu tiro meus relatórios para diretoria, para tudo. Nós começamos com o TikTok ano passado. Nosso TikTok ainda está com, acho que tem menos de 5 mil seguidores, bem menos, acho que tem 2 mil, 3 mil. No Big Box, no Ultra Box, pega muito vídeo de humor, está com quase 10. Mas assim, ainda é fraco, então o Instagram hoje é o principal. O Facebook, muito pouco. Na verdade, o Facebook, por tabela, os conteúdos do Instagram vão para lá também. Mas é muito pouco uso, assim. Hoje, meus relatórios de tráfego, tudo é pelo Instagram. Mas vocês pretendem ir para alguma outra rede social também? Pode ser sugerido. Por exemplo, no Twitter a gente não tá. Não sei como aplicar. Na verdade, eu entro às vezes lá só para pesquisar Big Box e ver o que as pessoas estão falando sobre o Big Box. Porque às vezes tem uma coisa cabeluda lá. Esses dias tinha o caminhão que tava ocupando a área da pessoa lá no Ultra Box, enfim. Mas eu olho meio só pra ver como que a gente tá, a nossa reputação ali na rede social, tá? Maria Clara? Oi, sou Maria Clara. Tinha uma pergunta sobre as redes sociais, mas eu também queria saber sobre o horário de entrega, porque, por exemplo, eu já fiz compras no iFood pelo mercado, e às vezes é muito interessante para as pessoas, é muito cômodo, se eu chegar do trabalho, sei lá, 5, 6 horas da tarde, eu vou comprar agora. Mas eu quero receber agora, falando das 10. Eu quero saber qual é o horário estipulado máximo, se você tem entrega no mesmo dia, assim. Se a pessoa pedir, sei lá, tipo, 4 horas da tarde, ela vai receber no mesmo dia. Dependendo do dia da semana, se ela pedir 4 horas da tarde, ela consegue receber no último horário, que é às 18. Se for uma segunda e terça, que tem menos pedidos. Agora, se for numa quarta e quinta, aí é impossível. Vai receber só no outro dia. Então, como eu falei, depende da quantidade de pedidos que eu tenho naquele horário. Então, eu tenho uma quantidade... Depende da loja, porque tem loja que os separadores são mais rápidos. Então, eu coloco, sei lá, 30 entregas para um horário, por exemplo. Mas eu tenho loja que eu não consigo colocar 30 entregas. Então, vai depender realmente do fluxo de clientes. Isso eu não consigo prever com exatidão. Então, por isso que o iFood compra minha. E é por isso que a gente está querendo implementar a entrega expressa, que é mais rápido. Porque aí, como a entrega expressa, ela também tem uma limitação de itens, né? Eu não consigo entregar uma compra de R$400 numa entrega expressa. Provavelmente meu ticket médio vai cair. Porém, eu vou trazer mais clientes que eu não tô pegando agora por conta que eu não entrego no prazo. E essa entrega expressa, vocês estão pensando para esse ano? Para esse ano. Tá? Ela tá em integração, na verdade já tá fechado, parceiro. Agora estamos só fazendo integração do sistema para rodar. A previsão é que daqui a 2 meses esteja funcionando já. Ok, isso não tinha, Carol? Tá, eu tenho 2 perguntas. A primeira é... Qual foi o motivo, fora o que a gente acha mais geral mesmo, da utilização mais de redes sociais, de mídias digitais, mas qual foi o motivo da retirada lenta do Big Box das mídias de massa, como o TV, não? Vocês não têm bastante parceria ainda com presença, assim, saber por quê. Você acha que não tem, não? Acho que não. É? Que bom, né? Porque eu realmente tô tirando os investimentos. Eu assumi o marketing tem 1 ano. Eu era gerente de trade de CRM e a gente rodou algumas pesquisas com clientes. A gente avalia o custo da mídia e quanto ela me traz de... Uma das partes chatas do meu trabalho é justamente isso. Avaliar a parte financeira. Ver onde que eu vou investir minhas verbas de marketing. Então, quando eu faço o cálculo da TV, é muito caro a mídia. Por exemplo, um Big Brother, que eu veiculei essa semana na terça-feira, que era o paredão da eliminação lá, que estava um recorde de votação, eu veiculei e foi R$13 mil, uma inserção. Então, assim, é caro. Enquanto, por exemplo, na rede social, com R$13 mil, eu faço muita coisa com tráfego. Muita coisa. Então, dá para 2 semanas, R$13 mil. Então, inclusive, traz mais retorno, porque eu consigo medir. A TV é muito difícil de eu medir. Eu não consigo medir que aquele cliente veio na loja porque ele viu uma propaganda de TV. É impossível eu medir isso. Porque o cliente pode ter vindo porque ele veio uma faixa na fachada, pode ter vindo porque ele veio uma promoção lá dentro, pode ter vindo até porque ele veio a rede social e não a TV. Então não tem como medir. A rede social eu consigo medir. O CRM eu consigo medir. O CRM hoje é a mídia que mais me traz resultado. Porque é uma mídia barata.
é barato para eu mandar um e-mail, um SMS, e eu sei que eu consigo medir através do CRM quanto que ele está me trazendo de faturamento incremental. Então, pelo CRM eu consigo dividir o grupo que está recebendo a comunicação entre controle, que é um grupo que tem o mesmo comportamento e não recebeu comunicação, e o grupo alvo, que é quem recebeu a comunicação. Então eu consigo ver que o comportamento de compra dele, que recebeu a promoção, ele foi diferente. Então eu consigo ver que, por exemplo, se eu não tivesse disparado essa campanha, eu teria deixado de fazer para a empresa R$200 mil. Esse eu consigo trazer com exatidão. Então eu prefiro investir em mídias que eu possa metrificar do que em mídias que eu não sei o que está me trazendo de retorno. Tanto que o panfleto mesmo a gente está diminuindo. Hoje você só acha panfleto do Big Box dentro da loja. Você não vê mais ninguém distribuindo. Eu percebi isso que eu realmente tenho feito. Isso não tem mais muito. Tá bom. Você pensa em, pelo menos nesse início, até você modificar o Big Box Delivery, você lançar mais campanhas de mídia de massa na rádio da também? Na rádio muito pouco, assim, o que eu tô fazendo de mídia de rádio é a BTN, que é um software que, é uma ferramenta que não é para uma rádio só. Ele trabalha aquela chamadas do trânsito no helicóptero, e aí você chama lá Big Box Delivery, mais conveniência para sua celular, por exemplo. E aí é uma chamada de 10 segundos, e aí você aparece em várias rádios. Então você seleciona, por exemplo, Nova Oliva para o Big Box, seleciona umas rádios mais público AB. Mas não tenho intenção de fazer rádio. Porém... Sua intenção realmente é sair, mesmo que nesse momento inicial. Eu tinha pensado para lançar e quantificar a massa, a marca do delivery, né? O que acontece? Pensando pela ótica de que eu quero trazer o cliente, que não é um cliente, às vezes, rádio user de rede social, de celular, você pode trazer, até eu acho que está nas peças, spot de rádio e TV também, que eu acho que hoje são os meios que você pode colocar alguma peça para trazer esse cliente do delivery, fazendo alguma campanha bem legal, assim mesmo, falando sobre o delivery nesses meios de massa. Porque você quer trazer esse cara que está assistindo essa mídia, por exemplo. Então você pode colocar no seu projeto. Última pergunta. Você falou que a gente não tem limite de promoções, assim, não limite de promoções, mas o preço pelo aplicativo não necessariamente precisa ser o preço da loja. Seria tranquilo para vocês deixar pelo aplicativo o produto mais barato e compensar isso no frete? Vou tentar explicar, por exemplo, Entendi. ali está um todinho de R$2,39, só que na loja ainda está R$3. Você está querendo transferir o valor do produto para o frete. Mesmo que não necessariamente seja isso que funcione, mas para atrair o cliente com outro olhar. Tendo em vista o meu cenário hoje, que é 2 em cada 10 pedidos pedem compra com frete, não acho viável, porque eu posso estar baixando o preço do todinho e não estar recebendo nada de frete, porque o cliente está comprando ticket médio de R$400. Então, na verdade, eu estou perdendo dinheiro. Então, tendo em vista isso, esse contexto, eu não acho viável. Mas a questão do frete é fixo, eu falo de não deixar o frete fixo. Mas mesmo se a gente não deixar o frete fixo, eu vou estar perdendo, eu não vou estar recebendo taxa de entrega, porque meu ticket médio é 400 e meu pedido é 250. Todo mundo que comprar ali acima de 250, eu estou dando o produto mais barato, mas eu não estou recebendo o valor do frete, nem que seja R$20. Entendeu? Júlia? Não? Eu queria perguntar só mais uma coisa em relação ao tempo, isso é importante. Quanto à resolução dos problemas, você recebeu uma batata amassada e eu vou fazer minha receita. Certo. Então, quanto tempo para resolver esse problema ele vai enviar a Florino? O tempo da gente conseguir receber a reclamação no saque, acionar a loja e priorizar essa entrega. Essa entrega ela é prioritária. Então, por exemplo, a próxima vez que a Fiorino sair para fazer uma entrega, ela vai entregar o seu produto de forma imediata. Então, assim, vou te dizer que é resolvido no mesmo dia, mas não vou te dizer que é no prazo, por exemplo, de meia hora. Pode ser um pouquinho mais, entendeu? E espero que isso não aconteça, porque é horrível você ficar pensando no negócio de fazer receita e não receber. Júlia? E eu tenho mais 2 dúvidas de novo. A primeira seria se é interessante para vocês, ou lucrativo, transformar esses clientes do PDV em clientes do DSV, ou se vocês não têm interesse em transformar esses clientes do PDV. Transformar esse cliente 100% não vai acontecer, porque a compra do PDV é uma compra de conveniência, é uma compra de sacolinha. Então o cliente ele não vai no Big Box para encher o carrinho. Só que, por exemplo, no delivery o cliente enche o carrinho. Você fala para pensar R$400, é um carrinho pequeno cheio, né? Hoje em dia está tudo muito caro. Mas são jornadas de compras distintas. Então, às vezes, por exemplo, em vez dele sair de casa, fazer uma compra grande, fazer uma compra grande pelo delivery, uma compra que pode esperar um pouco, porque não é uma compra de emergência.
Então o ideal é que esse cliente ele faça suas compras pelos dois meios, me traga mais margem ali no delivery e venha fazer sua compra de conveniência na loja física. Então transformar as compras de mês, por exemplo. Exatamente, que às vezes ele está fazendo em outro lugar e não está fazendo com a gente. Ou às vezes está fazendo, sei lá, num delivery do Pão de Açúcar, que ainda tem gente que ainda utiliza. E a última pergunta é se vocês utilizam o marketing de alguma forma. Se a gente utiliza? E-mail marketing. Sim, o CRM, ele é uma do meu canal de comunicação, é o e-mail. Então, quando eu quero fazer um disparo de massa, em vez de eu segmentar uma base, por exemplo, quando eu quero fazer uma campanha de ofertas fitness, por exemplo, eu vou segmentar uma base para clientes que consomem esse tipo de produto ou que comprou esse produto nos últimos 7 dias. Quando eu quero fazer em massa, eu segmento toda a base de e-mail e mando, por exemplo, um panfleto pelo e-mail, como uma mala direta, como e-mail marketing. De acordo com a inteligência artificial, tem um aplicativo, ele vai mandar os descontos dentro do aplicativo? Isso já está entrando um pouco no meu Big Box. No meu Big Box, sim, ele tem IA. Então, você recebe por push as suas ofertas. Quando você abre o push, ou push se você tiver a versão web ali da página de salva. Mas recebe, por exemplo, por SMS e por e-mail. Quando você recebe por SMS e por e-mail, que são os canais do CRM, você vai clicar na comunicação e ela vai te direcionar para um perfil seu do clube dentro de uma página web. Então vai abrir lá o Safari, por exemplo, se você tiver um iPhone, vai abrir, sei lá, o Chrome. Na versão web você vai ver ali quais são as ofertas que estão disponíveis para você de acordo com os seus hábitos de compra. Como que funciona a IA do CRM? Do meu Big Box, entrando um pouquinho já, que os dois são meio relacionados. Se eu tenho 500 produtos em oferta hoje, o cliente ele não vai ver esses 500 produtos, né? Ele vai virar um tabloide gigante ali e não vai ser nada assertivo o programa. Então, desses 500 produtos, cada cliente, cada um dos 600 mil clientes que eu tenho cadastrados, eles vão receber ali os 10 ou os 12 produtos que são mais a sua cara. Então ele vai fazer uma varredura dos produtos que estão em oferta e vai te mandar personalizado. Então cada uma das pessoas vai receber personalizado os produtos que são mais propensos a você comprar. E aí eu tenho campanhas também que são manuais, que eu mesmo seleciono os produtos, sei lá, eu fiz uma campanha em parceria com a Nivea. Então eu fiz lá 10 produtos da Nivea, segmentei a base, então todo mundo vai receber a mesma campanha. Só que algumas campanhas são automáticas, que são as regras de relacionamento. Nessas ele faz a varredura lá e vai dando direcionado. Nivea primeiro, depois Maria Clara, a gente vai passar para o próximo, tá, gente? Tá. Eu tenho uma pergunta que é sobre o separador. Porque eu vejo assim, pelo menos a minha análise estratégica de tudo que você está falando. Tem um movimento que ele é mundial, que é puxado muito pela Amazon, que é essa entrega muito rápida, não dá tempo, assim, quase como se o produto materializasse em sua mão. E por outro lado, o seu grande valor ele é humano ainda, Sim. que é o separador. Sim. Eu queria, e você na reunião dos professores, você falou que, pelo menos na pizza, uma grande dor é que vocês têm dificuldade de encontrar essa pessoa. Mão de obra, né? Como que é a questão do separador? É fácil de encontrar? Você mantém? O turnover é muito grande ou é pequeno? Ele cria uma carreira dentro da loja? Como é que é o papel do separador dentro do Big Box? Todo mundo que está na operação, na loja, o sonho deles é virar separador do delivery. O pessoal que está na loja, operador, todo mundo. O sonho é virar do delivery, porque além da gratificação que eles têm para ser separador, eles têm a chance de ter a premiação. Que a premiação até, por exemplo, a pessoa que ganha um salário mínimo, R$150 é 10% do salário. Então é R$150 a premiação do separador. E a gente não dá só para um, para dois. Todo mundo que bate a meta recebe a gratificação. Então todo mundo quer ser separador do delivery. O meu turnover da loja física é alto, realmente, porque qualquer cesta básica que o pessoal oferece em um concorrente, o colaborador vai sair para ir para o concorrente. No açougue eu estou tendo um turnover altíssimo, porque a gente está com um projeto de açougue, só que a gente não tinha nenhuma gratificação para o açougueiro. E aí, a gente formava o açougueiro, fazia a escola de açougueiros, formava, o concorrente vinha e pegava o açougueiro. Então, a gente tem esse problema e agora a gente está entrando com um plano de carreira só para açougueiro. Para o separador não tem esse problema. O delivery realmente, quando ele entra, o primeiro cargo dele é separador. Se ele for realmente se destacando, ele tem a chance de virar líder. Cada delivery tem um líder, que é a pessoa que recebe, como se fosse um gerente da loja. Ele recebe o pedido do cliente e vai delegando ali para quem vai fazer a separação. Então eu tenho o líder e o líder é quem resolve os problemas, quando o saque manda um problema. Então ele pode virar o líder do delivery. E além disso, eu tenho analistas que trabalham lá no administrativo, que são analistas de delivery, que os melhores líderes, quando a gente está precisando de um analista lá no delivery, são chamados ali para compor esse quadro.
Então tem como criar uma carreira dentro do delivery. Sendo que cada um desses cargos eu tenho Junior, Planner e Senior. Então a pessoa tem como fazer o crescimento também horizontal dentro da função. Tá? Maria Clara? Tem uma pergunta... Ai, meu Deus, esqueci. Calma. Lembrei. Qual a região que vocês mais atendem pelo delivery e qual que menos atende? E a outra pergunta é se você tem, em média, a quantidade de pessoas que utilizam o delivery. Tá. Hoje a gente tem, em média, usuários ali ativos comprando via delivery 30 mil pessoas. 30 mil? 30 mil. Por dia eu faço quase 500 entregas, 450, nos dias melhores 450, nos dias piores 200 entregas, porque são várias lojas que fazem entrega, né? E sua primeira pergunta foi a região. A região que mais pede, fica meio que empatado, mês é uma, mês é outra, Asa Sul e mês Asa Norte, fica bem empatado essas duas regiões. E onde eu tenho mais, que eu tenho que colocar mais tráfego, eu tenho que colocar mais mídia para fazer entrega, é em Águas Claras. Obrigada. Vocês trabalham com reembolso também? Ou quando vocês estão pagando, vocês preferem solucionar somente com a compra? Não, trabalha com reembolso não, trabalha com vale para a próxima compra. Você criou um vale ali, deu, sei lá, um problema, R$15, a próxima compra bate esses R$15. Deixa como crédito. Hã? Fica com crédito, mas você não recebe reembolso. Aí agora quando por exemplo, estorno, sei lá, eu fiz meu pedido deu R$500. E aí na hora da separação, faltou produto, né? Faltou produto, então na hora é estornado do cartão da pessoa e aí já entra a nova compra. Só que agora quando é um problema mesmo, tipo, chegou ali o pedido e, sei lá, teve 3 produtos que vieram faltando. Não sabe o que aconteceu. Aí você pode optar, ou você quer receber o produto ou você prefere o crédito. Tem muita gente que prefere o crédito para a próxima compra. Então a gente dá a opção para o cliente ver o que ele quer. Vinícius. Boa noite. Eu queria saber se também a gente pode propor a isenção da taxa de entrega. E se também a gente pode mudar alguma coisa no layout, propor novas. Ó, em relação à isenção da taxa de entrega, tô querendo me quebrar, né? Não, em campanhas, por exemplo, campanhas pontuais, eu tive agora nesse mês agora de março, a gente teve o dia do frete grátis. E aí nesse dia eu peguei o final de semana inteiro e zerei todos os fretes de todas as lojas. Qualquer pessoa que comprasse ali, independente do valor pedido a partir de R$120, que é o pedido mínimo, eu dava frete grátis. Em campanhas pontuais, dá pra gente fazer. Por exemplo, quero trazer clientes novos. Vou isentar esse cliente do frete para você provar o delivery. Dá pra fazer. Agora, ter isso fixo, recorrente, não é viável. Tá? Qual foi a outra pergunta? Mudar o layout. Sim, pode trazer uma nova proposta visual também. Sem problema. A gente falou isso aí. Bom, vamos passar então pro meu Big Box. Tudo bem, gente? Meu Big Box é aquela galera ali do canto. Tem o Marco, tem o nosso querido Caleb. Perguntas? Ficou claro o delivery todo mundo? Acho que... Não libera mais 5 minutos, não, senão... Tá bom. Não faz. Pessoal, vamos lá. João. Fala mais alto. A gente leu no briefing no documento que uma das demandas vai ser criar uma arte do cartão. Eu excluí esse do briefing. Na hora que eu falei do briefing, eu falei a última linha já que era para tirar essa linha, não tem cartão. Era isso? Puxa, é justamente onde eu Como que vai funcionar a integração? Isso. Aí, hoje o nosso programa, ele é atualizado sempre em tempo real. Então, por exemplo, quando a gente coloca uma alavanca de pontos, na hora, geralmente, é creditados pontos, tá? Para o cliente. Na hora, assim, a gente tem que dar um prazo da Cefaz, por quê? Porque às vezes o cliente pede e vai fazer uma devolução. Se o ponto for acreditado, fica difícil tirar esse ponto que foi acreditado. Então, assim, tempo real, tipo, dê mais um, né? Um dia pra frente. Tá? E vocês pensam em usar algum tipo de Sim, a gente pensa em usar várias alavancas, assim, tendo em vista se tiver uma boa proposta de valor atrelada, eu posso usar pontos, eu posso usar cashback, eu posso usar, sei lá, selos que o Pão de Açúcar faz, eu posso usar raspadinha digital, compra, se atingir tal pontuação você ganha uma raspadinha para ganhar um prêmio. Então,
que a cabecinha de vocês conseguir pensar para criar um relacionamento, criar a fidelidade do cliente, vocês podem colocar. Tá? A ferramenta que eu utilizo, ela é bem aberta a integrações. Então, de repente, você acha uma ferramenta que é legal e tem um parceiro que tem essa ferramenta no mercado e que integra de forma fácil. Então, a gente consegue fazer. Você já Hoje, sim, hoje no CRM a gente tem cinco segmentos de valor. Eu tenho um cliente fiel, que nesse cliente fiel ele é subdividido entre premium, conveniência e básico. O cliente fiel é um cliente que tem uma frequência maior e que gasta mais, que tem um maior desembolso no mês. Aí eu tenho um cliente ocasional, que geralmente ele vai uma vez no mês, às vezes até o ticket médio dele é maior do que o do fiel, só que a frequência dele é menor, ele vai só uma vez. Aí eu tenho um cliente que é o cliente novo, que é aquele cliente que entrou na base há menos de 30 dias. Então é um cliente que nesses 30 dias que ele entrou na base, é o que vai ver se ele vai virar um cliente fiel ou se ele vai virar um cliente ausente, que é o nível um dos mais baixos. Aí eu tenho um cliente ausente que é aquele que tem 30 dias que ele não compra comigo. Então tem 30 dias que ele não coloca o CPF dele no caixa. E tem um cliente inativo. Esse cliente inativo a gente considera que perdeu, porque ele é um cliente que tem 60 dias que ele já não compra. Então é um cliente que é mais caro você trazer ele de volta, porque além de eu gastar com o canal, seja SMS ou com e-mail, eu tenho que fazer um preço muito mais agressivo para trazer ele de volta para comprar comigo, porque ele tem 60 dias. Tem 60 dias, que dificilmente ele está 60 dias sem comer, então ele deve estar comprando em outro lugar. Marco. Então, você falou que o único jeito de puxar a pessoa no caixa para cadastrar, né, CPF e telefone, não é? Isso, são as duas alavancas que a gente consegue no caixa. Eu der meu CPF ou meu telefone, puxo o cadastro. Isso, exato. O telefone é só na primeira vez que você vai se cadastrar. Das outras vezes vai pedir só seu CPF. Só o CPF. Não tem outra maneira da gente conseguir essas pessoas. Porque, por exemplo, minha avó, ela não sabe nada de futebol. Nada. Aí você pode entrar no site, que é a versão web, que é o meubigbox.com.br, e falar assim, vou te cadastrar aqui rapidinho. Aí você pode cadastrar de casa ali, tem que colocar o CPF. Infelizmente tem que comprar sempre. Não tem. Pede pra ela levar uma coisa escrita, um papelzinho, falar, tá aqui. Ele bom documento também. Aham. Eu acho que essas pessoas têm prática se colocar, lembrar de... CPF. Do CPF, eu, por exemplo, toda minha compra eu coloco CPF. Aham. Justamente todo o mapa legal, né? Para essas pessoas não é tão frequente, né? Mais vivência, difícil. Mais francês, se a galera de 50 anos, eu já vi jovem, tá? São pessoas que têm essa preocupação de jogo legal, de colocar no CPF. E a questão do CPF que você liga é o único número. Então vocês começam no CRM, você se torna o seu CPF. É o número. É mais fácil de você identificar Isso. a pessoa. Porque não tem outra forma, porque assim, você colocar uma biometria seria inviável, caríssimo. Imagina colocar uma biometria em todos os caixas, não tem como. O CPF é o dado principal, hoje em dia até, por exemplo, tudo é o seu número de CPF, né? Tá tudo integrado. Então realmente não tem como ter outra forma. Isso. O QR Code, o QR Code a gente tem, mas é pra pessoa, por exemplo, acessar o Wi-Fi na loja. Então, mas assim, mesmo para acessar o Wi-Fi, eu tenho que colocar o CPF para mostrar que eu sou do clube. Então, é tudo CPF. Não tem como. Aí o nosso desafio é fazer a pessoa sempre estar se identificando. Então, a gente tem que ter o operador de caixa com o script muito bem alinhado. Então, uma das coisas, inclusive, que pode vir de adicional nos projetos é como incentivar o operador de caixa a falar mais sobre o programa para o cliente, né? Como fazer ele, sei lá, realmente tentar convencer o cliente, virar um vendedor para tentar convencer o cliente a colocar o CPF dele no clube, tá? No caixa. Pessoal, mais dúvidas? Acabou. Mais? Big Box? Quer? Certinho? Não. Salva de palmas para o... promoções diárias, aquelas normais, né? Da Fruit, de DK. Tem frequentemente? Toda semana. A gente tem, no Big Box a gente tem toda quarta e quinta. Quarta e quinta a gente tem a quarta e quinta verde. E aí no final de semana a gente tem as ofertas do fim de semana. Tá? No Ultrabox isso é mais frequente, assim, a gente tem, por exemplo, dias para tudo. Eu tenho o dia do comerciante, dia do carrinho cheio, dia da quarta e quinta, dia do sacolão,
ofertas de fim de semana, porque realmente é um cliente bem oferteiro. Agora, no Big Box, a gente tem esporadicamente, eu tenho festivais. Por exemplo, agora eu passei agora no mês de março, o Festival de Produtos Naturais. Então, foi 10 dias de ofertas de produtos naturais, produtos saudáveis. Agora eu vou entrar com o Festival de Chocolate, nessa primeira semana de abril, pra gente adiantar as compras de chocolate aí, para não deixar pra comprar chocolate só lá perto da Páscoa. Então, não adianta promocionar chocolate próximo da Páscoa, já vai ser uma categoria de destino. O cliente já vai comprar chocolate querendo ou não. Então, a gente tem que fazer ele comprar em outro período. Então, no Big Box eu gosto de trabalhar muito esses festivais sazonais, dependendo da época do ano, pra gente poder atuar. Por que eu coloquei um festival de naturais em março? Porque geralmente o cliente sai lá do carnaval, fala assim, agora começa minha dieta, começou o ano, então tá com o festival de naturais aí para incentivar esse cliente a comprar com a gente. Então é bem pensado no calendário sazonal que a gente faz aí no decorrer do ano, pra gente trabalhar nas campanhas mês a mês. Tem uma coisa que me chamou a atenção, tem um movimento, geralmente no varejo de roupa feminina, que são os grupos de WhatsApp, que eles começam a colocar coleções, fazem lives, uma série de coisas. E uma aluna que não... É um outro modelo de negócio, é um pouquinho diferente do Big Box, mas uma aluna está fazendo isso agora também. Legal. Tá criando grupo no WhatsApp, manda e-book, manda receita, faz promoção, manda o panfleto com as ofertas de quarta e quinta. Isso é uma coisa desse modelo de negócio deles, ou isso se repete em alguma outra coisa do supermercado também? A gente também tem um WhatsApp, só não é divulgado da forma que deveria ser. Hoje eu tenho nas lojas material de PDV da loja, que tem lá o QR Code, fique sabendo das ofertas em primeira mão. Escaneie o QR Code e entre no nosso grupo. Então a pessoa entra no grupo de WhatsApp. Mas assim, a gente não trabalha essa ferramenta ainda como deveria trabalhar, porque são 500 coisas que eu tenho para trabalhar ao mesmo tempo. Então eu foco no que está me trazendo mais rentabilidade, que é o meu Big Box e o Delivery. Então eu tenho ela disponível, mando promoção, sempre que é quarta e quinta que começa o panfleto, os clientes que estão no grupo, eles recebem um panfleto de ofertas. Quando eu vou fazer uma ação exclusiva em uma loja do Noroeste, que eu vou fazer um festival de vinhos, eu segmento a base de clientes do Noroeste e mando no grupo comunicação para esses clientes. Mas é um canal que ainda pode ser muito explorado. Porque o delivery, por exemplo, que pega uma população mais velha que ainda gosta. É um canal que pode ser muito, muito explorado. Então, assim, é um diferencial também dos projetos. Tá? Mais alguma? Gente, salva de palmas, Felipe. Muito obrigado.